Bom dia, tudo bem? Live da manhã. Arrumar um enquadramento aqui. O tema de hoje é por que você é escolhida? Por que a sua cliente te escolhe? Você tem noção por que você é escolhida? Isso é muito importante, você ter essa noção, você trabalhar em cima disso. Por quê? Porque você consegue olhar se você consegue subir preço, se você não consegue subir preço, se você consegue, se você precisa ir para um lugar mais bem localizado, não precisa, se você pode melhorar a qualidade, entre várias outras coisas. Por que você é escolhida? Por exemplo, daqui a pouco eu vou terminar essa live, vou até que terminar mais cedo. Eu preciso de fazer como é que fala? Um atestado médico. Um atestado médico para poder trocar minha carta de condução. Preciso trocar minha CNH pela carta portuguesa. Já era para eu ter feito isso há muito tempo e não fiz. Fazer agora. O que acontece? Como que eu escolhi a clínica que eu vou? Comodidade. A mais perto da minha casa. Foi por isso, simplesmente por isso. Eu não sei se a clínica é boa, se ela não é. Eu sei que ela faz esse exame. Tem uma mais perto aqui que não faz. Eu achei uma que faz. E é isso. Eu vou para lá por comodidade. Por exemplo, em Lisboa. Em Lisboa, eu tinha um barbeiro. Eu ia sempre lá. Ele mudou a barbearia dele de lugar, ficou um pouco mais longe da minha casa, mas eu ia até ele. Por quê? Porque eu fazia questão de cortar o cabelo com ele. Quando eu me mudei, eu saí de Lisboa, eu tive que procurar um barbeiro. Qual foi o meu primeiro critério aqui? Comodidade, próximo. Tem um carinha ali próximo. Aí eu fui lá, ele corta bem, fiquei cortando com ele. Então eu entrei pela comodidade e depois fidelizei. Vai acontecer isso com você também. Às vezes a sua cliente está te escolhendo porque é mais perto para fazer a unha dela. Ah, o salão aqui perto, do lado de casa, o salão aqui do bairro. Às vezes ela vai te escolher porque é mais barato. Às vezes ela vai te escolher porque é melhor. Às vezes ela vai te escolher porque ela gosta de conversar com você. Às vezes ela imagina assim, ela nem é tão boa assim, mas nossa, ela é tão legal. Ela gosta de conversar com você. E aí muitas vezes ela te escolhe por causa disso, porque ela gosta de conversar com você. Então é interessante você entender isso. Por que, que a minha cliente me escolhe? Por que, que a minha cliente escolhe? Por exemplo, tem um aluno nosso, o Elvis, lá da mentoria. O cara, ele cobra R$ 500 no corte de cabelo masculino. Cara, R$ 500 no corte de cabelo masculino é considerável. Não é qualquer um que cobra R$ 500 no corte masculino. Certo? Pois bem, por que, que ele consegue cobrar esse valor? Porque ele é bom e porque ele está num salão que é muito conceituado para essa questão de corte. É um salão de um cara famoso, o Elvis é bom, a altura de estar lá, e o local somado ao profissional, somado ao público-alvo, que é classe AAA, ele consegue cobrar esse valor. Então tem gente que viaja, mulheres, enfim, que viajam e vêm de outros países para cortar o cabelo com ele. Então você está entendendo? A pessoa tomou a decisão por causa de qualidade, por causa do local, por causa da tradição, por causa que é caro. Às vezes a pessoa ela só faz cabelo onde é caro. Eu tenho um amigo meu médico, eu perguntei para ele, quanto que você gasta para cortar o cabelo? Porque assim, eu tenho uma base assim no Brasil, eu tô perdido, né? Eu tô 3 anos fora do Brasil. Mas eu imagino que deve ser R$ 50 um corte. Na época era 25, acho que quando eu saí 3 anos atrás, 25, 30, a média, assim. Hoje deve estar 50, acho. Ele gasta R$ 200 para cortar o cabelo. Então, meu corte de cabelo é R$ 200. Aí você vê o quê? Dependendo da classe social da pessoa, vai ter um valor aí estipulado mais ou menos. Então, dependendo do local, classe social e tudo mais. Mas, é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos. É possível você cobrar alto do bairro? É possível você cobrar alto do bairro. Eu tenho exemplos de alunos que cobram alto do bairro. Eu tenho aluna que cobra R$ 1.200 no iluminado de cabelo, bem no bairro. Bairrão mesmo. Rua que não passa nem muito movimento. R$ 1.200. Por quê? Porque a cliente escolhe ela por causa de quem ela é. Dila, bom dia. A cliente escolhe ela por causa de quem ela é. Aí a cliente vem de longe. Vem de várias cidades vizinhas para fazer o iluminado com ela.
A Letícia, quando a gente trabalhava no Aracaré, Itacoaxetuba, ela trazia gente de Jabaquara, do Cotia, Pico do Jaraguá. Teve uma mulher que veio daquele bairro japonês, aquela rua japonesa, como é que chama? Em São Paulo. Eu esqueci. Eu esqueci. Liberdade. Lá no bairro da Liberdade, Jardins. Ela atraía bastante clientes assim. Guarulhos, interior de São Paulo e até internacionais. Então as pessoas iam por causa da qualidade da Letícia. Ela cobrava mais alto do que a média. Na época ela cobrava 700, chegou a cobrar no 850, 900 reais. Hoje em dia tem gente que cobra 1.200, 1.500, micropigmentação. Então as pessoas vinham de longe. As pessoas vinham de longe por causa dela. Só que aí tem um ponto. Vou trazer um ponto aqui para você. Se fosse hoje, a gente não estava atendendo mais Itacoaxetuba, com a visão que eu tenho hoje. Por quê? Você começa no local, a gente começou num lugar simples, bem simples. Casinha de 3 cômodos, o proprietário morava em cima. Antes disso, ainda a Letícia atendia cliente lá no quarto dela. A cliente deitava a cabeça no colo dela, ela fazia design de sobrancelhas. Só que chega um certo momento que você precisa elevar. A gente elevou. Chega um certo momento que precisa elevar. Chega um certo momento que você começa a perder clientes. Eu conheço pessoas que não foram até lá por causa da cidade, por causa do bairro, por causa do local. Quer dizer, assim, nunca. A gente sempre teve resultados muito bons. Mas se eu tivesse a visão, se a Letícia tivesse a visão de hoje, a gente teria ido para um bairro mais nobre. Depois de escalar. Por quê? Porque aí você consegue cobrar 3, 4 vezes o valor mais fácil. E você consegue. Clientes que diziam não para você começam a dizer sim para você por causa do bairro. Tá? Eu não gosto muito de falar isso na internet porque tem gente que se escora. A gente conseguia atender cliente de todo canto, tá? Em Itacoaxetuba, você consegue atender cliente de todo canto no seu bairro, no lugar que você está atendendo. Então eu não quero que você se escore nisso. Ah, é o local. Não, não é o local. Faz acontecer onde você tá, independente. Você consegue fazer acontecer, faturar bem. Mas quando você chegar num certo nível de carreira e você consegue, você sabe que você consegue atrair um outro tipo de cliente, aí vale a pena você considerar mudar o local. Talvez no começo valha a pena. Talvez logo no começo. Mas eu não quero que você se escore nisso. Por isso que eu não gosto muito de falar isso. Mas, sim, o local vai influenciar. Sim. O local, as suas roupas, o seu nível cultural. Por isso que eu falo para minhas alunas: gente, leia. Leia livros, ouça audiobooks, enriqueça a tua cultura. Por quê? Porque conforme você vai enriquecendo a tua cultura, você vai se tornando uma pessoa mais culta, você vai se tornando uma pessoa de mais conteúdo. E automaticamente você vai criando percepção de mundo também. E aí você consegue o quê? Conversar com mais pessoas, você consegue ter percepção. Às vezes uma pessoa de classe social mais baixa não consegue encantar uma pessoa de classe social mais alta porque ela não conhece as coisas, ela não sabe quais são os costumes, ela não sabe o que elas gostam. Por exemplo, por que que muito rico joga golfe? Você tem ideia por que que muito rico joga golfe? Não é porque eles amam golfe, é porque no campo de golfe eles fazem negócios. Os ricos estão lá. Se eu aprender a jogar golfe, eu vou ter oportunidades de negócios lá no meio. Por que que muito rico faz curso de etiqueta? É porque eles querem, eles acham tão elegante, tão bonito? Também. Mas muitas vezes é para você ter o código do local. Você ter o código de etiqueta do local. Você conseguir chegar em alguns lugares. E muitas vezes é nivelado até mesmo por isso. Tá? Então, é importante você entender o seu público-alvo. Porque se você não entende o seu público-alvo, você não consegue conectar. Muita gente fala, atender público de alto ticket, público de luxo. Tem que saber, tem que entender. Então é importante estudar, é importante você se aperfeiçoar, treinar o seu olho, treinar a sua visão e assim por diante. Mas o grande ponto que eu quero que vocês saiam aqui da live é o seguinte. É tendo essa percepção de por que, que a sua cliente te escolhe hoje. Talvez não seja o porquê que você quer, mas você pode chegar lá no porquê que você quer. Talvez seja por preço.
Mas se você sabe que é por preço, você sabe que você consegue melhorar a qualidade do seu trabalho lá no Instagram, melhorar a qualidade de imagem, melhorar suas vestimentas, melhorar um monte de coisa que vai elevar a percepção de valor. Como que eu descubro? Muitas vezes perguntando para as clientes por que ela veio, pesquisa, Google Forms, esse tipo de coisa. É importante você entender por que as suas clientes estão te escolhendo. A partir do momento que você começa a entender, você começa a poder melhorar. Tudo que você não consegue medir, você não consegue perceber, você não consegue melhorar, tá? Então esse é o grande ponto. Reflita sobre isso e melhore naquilo que você quer ser lembrada. Por que você quer ser escolhida? É comodidade? É preço? Qualidade? Percepção de valor? Tá? Então é isso. Vamos fazer a nossa conexão de hoje, que daqui a pouco eu preciso ir lá. Daqui a pouco não, agora. Eu vou sair dessa live e vou correr lá. Que tem que fazer o atestado médico para trocar minha carta de condução. Vamos lá. Fecha os seus olhos e respira fundo comigo 3 vezes, se conectando com o presente, com o agora. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Te agradecemos imensamente por mais essa live, pelas pessoas que estão ao vivo, pelas pessoas que vão ver a gravação. Que o Senhor coloque no nosso coração o entendimento e a profundidade sobre esse assunto. Afinal, toda sabedoria, todo conhecimento vem do Senhor. Muito obrigado por mais esse dia. Nos abençoe, direcione, ilumine. Nos ajude a prosperar. Sim, Senhor, faça prosperar toda a obra de nossas mãos. Respira fundo. Estica seus braços. Fala assim, ó. Vamos pra cima. 2025 é o meu ano. Repita isso sempre. Se você é nova aqui, tem um destaque no meu perfil escrito podcast. Todas essas lives vão lá pro Spotify. Clica lá, você vai dirigir, vai treinar, vai lavar a louça. Bota um fone de ouvido, que sempre vai ter uma mensagem que vai impactar você e que vai ajudar você nos seus negócios. Tá bom? Muito obrigado, tamo junto, um abraço, fica com Deus e quero ver você amanhã, de manhã, ao vivo, 5h22 da manhã, horário de Brasília. Topa acordar cedo? Topa ver ao vivo amanhã? Então vamos embora. Tamo junto. Tchau, tchau.